Nós começamos hoje um tema novo, um tema que eu tinha a ideia de não ficar muito tempo nele, ia falar de democracia, que era o tema que eu tinha decidido com a Val, mas eu vou dar uma atenção de pelo menos umas 2 aulas que seja, e eu decidi que vou fazer uma prova de atualidade sobre isso, tá? Então, coloquei no fundo aí para vocês. O tema da aula é Indústria 4.0, né, ou Quarta Revolução Industrial. Há um entusiasmo muito grande, né, das principais economias industrializadas do mundo. A região do mundo que mais tem caminhado para isso são as economias emergentes da Ásia, tá? Os tigres asiáticos, China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan. E, óbvio, né, países tradicionais como a Alemanha, né, tem investido pesado em robótica, em nanotecnologia. Estados Unidos, o Vale do Silício, né, sede ali da Amazon, da Google, das grandes gigantes aí da tecnologia. E a China tem a Huawei como a principal companhia de telecomunicações, e a China caminha também a passos largos aí. O Brasil está bem atrás, né? O Brasil sempre ficou atrás de todas as revoluções tecnológicas do mundo. Então, desde a primeira, segunda, terceira e hoje, falando em quarta revolução industrial, o Brasil deixa bastante a desejar em termos de desenvolvimento em pesquisa, tecnopolos, né, centros de tecnologia, inteligência artificial e paraná. Então, nós queremos... eu quero fazer com vocês um percurso de... Oi, Fernanda. E aí, dona Fernanda? Bom dia. E aí, professor? Tudo Bom bem? dia. Tudo. Que prazer recebê-la na aula. Seja bem-vinda sempre. Valeu. Como é que tá a família? Também. Tudo certinho, caminhando aí? Tudo certinho. Seu irmão, aquele lindo. Aí você fala, acabei de dar uma porrada nele. Irmão, Eita, tá ventando. Não tô escutando, não. não entendi. Meu irmão tá bem. Ele tá bem? Tá estudando ou tá de boa? Tá estudando, tá fazendo curso. Da hora. Manda um abraço pra ele, por favor. Mano, sim. Beleza. Então, galera, seguinte, tá? O que eu vou pedir para vocês quando vocês tiverem tempo? Espero que vocês tenham e vou deixar uma aula de atualidades livre para que nesse horário, obrigatoriamente, caso vocês não tenham outro horário, que eu sei que a correria de vocês é gigante, muita atividade, muita coisa para estudar, então possivelmente deixo uma aula para vocês só para isso. Mas hoje eu já vou começar comentando, fazerem uma leitura de alguns objetos que eu estou direcionando para vocês, tá? Esse material da USP é uma entrevista que o Jornal da USP fez com o professor Luciano Nakabashi. Ele tem formação em economia, mestrado, né, em área econômica e tal, e doutorado. E é um dos grandes entusiastas brasileiros aí de quarta revolução industrial. Tem um PDF, tá, chamado A Quarta Revolução Industrial, que está baseado no livro do Klaus Schwab. Esse cara foi citado no meu MBA na USP. Eu li um pouco sobre ele. E isso aqui é um resumo do livro, tá? Porque o livro é gigantesco. Eu até disponibilizei o livro para vocês, A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, mas isso aí é para quem, de fato, fala, na boa, vou me dedicar a isso, vou estudar um pouco mais. Então, não é obrigatório. E o artigo principal, que dele vai sair uma prova, é o que é a Quarta Revolução Industrial e como ela deve afetar as nossas vidas, da BBC Brasil. O interessante é que está tudo linkado, galera. Esse texto da BBC é um texto curto, né, jornalístico aí normal, que vocês estão acostumados a ver comigo, e ele traz o pensamento do Klaus Schwab, tá? Então, um dos entrevistados nesse artigo foi o autor desse livro, A Quarta Revolução Industrial, que está disponível para vocês no Classroom, tá? Então, acho que é legal porque, assim, professor, se eu estudar pelo texto da BBC, eu consigo? Cara, de forma geral, o pensamento resumido do que é a Quarta Revolução Industrial, consegue. Agora, ir para um nível mais fundo, né, de conhecimento,
pelo menos a leitura do artigo. Esse artigo aqui foi produzido pelos... Se eu não me engano, é uma aula da USP, né? Ó, Daniel Moreira Miranda, formado em letras pela USP e em direito pela Universidade Mackenzie. E aí ele criou esse resumo para contribuir aí com o estudo de quarta revolução industrial. Deve ter sido algum trabalho de faculdade que ele fez, e tal, tá? E aí virou um artigo científico, tal, tá? O livro dele foi escrito em 2016, o livro do Klaus Schwab, tá? E tá disponível para vocês. Eu fiz o download em PDF. Quem se interessar vou pegar um capítulo, vou pegar 2 capítulos aí, vou dar uma lida para saber exatamente o que se trata quarta revolução industrial. Eu tenho um material da USP, do MBA que eu fiz, que eu tive 2 aulas sobre indústria 4.0 e como que a indústria 4.0 se relaciona com o agronegócio, né? Porque o meu curso foi de agronegócio, né? E o agronegócio está muito, muito, muito envolvido com a indústria 4.0. Uso de drones, né, para mapear as áreas que foram aplicadas insumos, como agrotóxicos, ou mesmo correção do solo, fosfato, potássio, o manejo de pragas, né? Como que eu localizo uma praga num pomar de laranja. Então, hoje você tem um grande uso de tecnologias 4.0 para mitigar os prejuízos da agricultura, né? Para ter um aumento da produtividade. Então, hoje, não é todo mundo que usa, porque tem que ser uma área plana e tem que, acima de tudo, tem que ter muito dinheiro. Mas hoje você, tendo grana, você é um fazendeiro que tem muito dinheiro, milhões, bilhões, você compra um trator que vem adaptado com um GPS, você não precisa mais de piloto. O trator vai sozinho e melhor, ele não passa no mesmo caminho que ele já passou, ou seja, você não perde semente, você não perde produto de aumento de produtividade como insumo agrícola, defensivo agrícola. Então, ele sabe exatamente onde ele passou, porque fica tudo salvo no mapa. Então, ele só vai passar por onde ele não passou, otimizando o custo, reduzindo o prejuízo, aumentando a produtividade. Então, eu estudei muito isso, né, em Indústria 4.0. E a minha discussão hoje com vocês, ela é baseada no texto da BBC, tá? Então, tá tudo lá já para vocês no... Deixa eu voltar aqui no primeiro ano. No Classroom. E peço, por gentileza, tá? Que quando vocês tiverem um tempinho, vocês façam, então, a leitura, primeiramente, desse texto e depois o artigo, tá? Sem ser o livro, mas o artigo. Aqui é o livro mesmo, tá? Quem quiser ler, e aqui é o artigozinho. Do texto da BBC e do artigo, eu monto uma prova para vocês. Claro, nem vou falar a data agora, porque eu pretendo dar de 2 a 3 semanas para marcar essa prova, tá? Para não ficar uma coisa feita nas pressas. Antes de começar a discutir o texto da BBC, eu vou abrir para vocês o áudio, tá? Eu baixei um áudio desse professor e eu vou colocar o áudio aqui para a gente ouvir. É um áudio de 3 minutos, tá? Para a gente ouvir o que é a Revolução 4.0. E em cima desse áudio a gente vai para o texto da BBC. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, tal, por favor, vocês podem me parar e perguntar. Vamos lá. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, o que é a quarta revolução industrial ou indústria 4.0? A quarta revolução industrial é uma mudança de paradigma, assim como todas as revoluções industriais anteriores, não só na indústria, né? De uma forma geral, assim, no processo produtivo e que acaba afetando também a interação entre as pessoas, a interação da indústria, das empresas com as pessoas, a forma de comprar, né, de interagir com novos conhecimentos. Então, a quarta revolução industrial é muito baseada na nanotecnologia, inteligência artificial, robótica, biotecnologia, mudanças na captação de energia e do armazenamento dessa energia. Então, é uma mudança muito forte, né? Porque a gente pensa em vários processos produtivos cada vez mais integrados à questão do ser humano e à questão tecnológica, né? Até que ponto é um robô fazendo alguma coisa, um algoritmo, até que ponto é o ser humano fazendo uma parte daquele processo produtivo. E cada vez mais essas atividades rotineiras vão ser substituídas por máquinas, né? E, de uma forma geral, as empresas, nos diferentes setores, elas têm que estar atentas
a essas novas tecnologias, porque acaba sendo um papel, já tem, e esse papel tende a aumentar essa importância dessas novas tecnologias no processo produtivo, afetando a competitividade e aumentando a produtividade. Quais são os impactos dessa nova revolução? Os impactos serão muito sobre o processo produtivo, né? Esse processo produtivo, como a gente viu nas revoluções industriais anteriores, acaba afetando a interação do ser humano de uma forma geral, né? Acaba tendo efeitos sobre vários aspectos sociais e econômicos. Os impactos serão grandes, a gente já percebe isso, uma possibilidade de aumento de produtividade, de substituição de trabalhos que são mais rotineiros e nem sempre são trabalhos pouco qualificados. Em muitos momentos são trabalhos qualificados que acabam sendo feitos por algum programa, por algum algoritmo, por um software, como até a questão de diagnóstico de doenças, qual que seria a solução quando uma pessoa tem uma dúvida em relação à lei, um software já pode entregar uma solução nessa parte das leis que são feitas por advogados, a parte de contabilidade das empresas tem muito a ganhar com isso. Acho que assim, em vários momentos vai ter sempre uma pessoa responsável por olhar os resultados do que o programa está fazendo e checar, né? Dar uma checada e dar uma validada naquelas informações, naqueles resultados. Mas o papel do software, dessa inteligência artificial, cada vez mais ir substituindo e aumentando a produtividade daqueles serviços ou na produção dos produtos. Então, no Brasil, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente já perdeu em termos de competitividade em revoluções anteriores. Se a gente for pegar a terceira revolução industrial, a gente poderia estar aproveitando mais toda essa nova tecnologia de comunicação lá da terceira revolução industrial, que tem sido importante para aumentar a produtividade e a competitividade dos países. A gente pode usar essa informação até na questão da redução de burocracia, da redução do custo do Brasil, que é muito importante na competitividade do Brasil, das empresas brasileiras, e a gente tem que ir utilizando cada vez mais. E que também foi muito importante nas revoluções industriais anteriores. Se a gente pega Estados Unidos, por que Estados Unidos conseguiu aproveitar tão bem a segunda revolução industrial? São pessoas capacitadas, pessoas qualificadas. Então é preciso ter esse apoio, esse investimento em educação, na preparação dos trabalhadores, na qualificação dos trabalhadores e empresários, para que eles possam ter mais facilidade para lidar com novos conhecimentos, novas tecnologias e estarem incorporando isso no processo produtivo de suas empresas. Não só por parte dos empresários, mas por parte dos trabalhadores também daquela empresa. Então é importante, fundamental pensar em um ambiente institucional que seja favorável à absorção dessas novas tecnologias e a qualificação dos trabalhadores e dos empresários como uma estratégia de estar aproveitando melhor essas novas tecnologias que vêm surgindo e que vão ter um impacto, já está tendo, mas os impactos serão ainda maiores nos próximos anos, nas próximas décadas. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Ok. E aí? Ô, Evandro, falei de você, se apareceu, né? Oi, Pro. E aí, bonito, como é que você tá? Eu tô bem, eu não consegui entrar na primeira aula que minha net tava horrível e, não consegui nem conectar no Zoom que eu conseguia. Cara, internet horrível em Ribeirão, existe? Porra! Ribeirão Pires não sabe o que é a indústria 4.0, né? Que grande parte dela é internet boa. Beleza, Evandro, seja bem-vindo. Prazer falar com você. Bom, gente, vocês ouviram o áudio de um professor da FEA USP, tá, de Ribeirão Preto, que é faculdade de economia, tal, essa parte de administração e economia, tá? O cara tem um currículo imbatível aí nesse setor, é um dos entusiastas brasileiros, e vocês viram que ele já faz uma crítica importante ali no final, dizendo que nós precisamos aproveitar as tecnologias, formar melhor os trabalhadores, formar melhor os empresários, os gestores e assim por diante, né? Então, vocês, galera, estão diretamente responsáveis por já pensar no futuro de vocês nessa linha de indústria 4.0.
Não dá para vocês falar, não, eu vou fazer uma faculdade tradicional aí que todo mundo faz. Galera, não tem mais. Vocês precisam começar a ver onde vocês vão encaixar a profissão de vocês dentro desse contexto de indústria 4.0, tá? De união, né, do ser humano com a máquina, de união do ser humano com a tecnologia, com a inteligência artificial e assim por diante, tá? É bem importante isso. O áudio, quem quiser ouvir de novo, eu mandei o link da USP, tá? Um jornalzinho da USP que é de 2020, então, assim, tá bem atual, tá? É o que tem de mais atual na discussão sobre o tema. Quem quiser depois dar também uma verificada. E agora me volto aqui rapidamente para o textozinho da BBC. Então, o que é a quarta revolução industrial, né? Então, vocês viram o áudio do professor, ele vai dizer que é uma quebra de paradigmas, né? Então, nós temos a junção das revoluções industriais anteriores se fundindo e criando não uma nova revolução industrial, mas um novo patamar, né? Um novo status quo da revolução industrial atual. É a união da tecnologia com a mecânica, com os seres humanos, tá? Então, de forma geral, é isso. E aí, os sistemas cyberfísicos, né? Então, a junção das tecnologias digitais com o que o ser humano faz, tá? E é muito louco o que ele falou. Vai estar lá o computador verificando leis, substituindo o advogado. Mas vai ter que ter um advogado muito bem formado, e não só formado em lei, mas formado em tecnologia, para fazer uma análise se aquele trabalho pode ser realmente assinado embaixo. Porque o computador não se responsabiliza por nada. O computador não é gente. Eu preciso de alguém para responder pelo computador, para responder pela inteligência artificial, né? Vai gerar emprego para todo mundo? Não, cara. Vai gerar emprego para as pessoas mais bem qualificadas. O inglês fluente, o mandarim fluente, domínio de tecnologia e domínio de áreas tradicionais. Então, a profissão do advogado é uma das... Eu já tinha visto outro vídeo sobre isso, que vai desaparecer. Os computadores, inteligência artificial vão fazer esse trabalho. Então, uma empresa inteligente, uma indústria inteligente, por exemplo, uma empresa eu visitei, né, a Itaipava, no interior de São Paulo. A Itaipava, cara, as máquinas fazem a cerveja quase que sozinhas. Só que precisa ter alguém lá para supervisionar esse trabalho, para verificar se não está tendo algum erro no processo, tá? Falei para vocês do agronegócio, né? O agronegócio tem a máquina lá adicionando fosfato, adicionando potássio tal no solo, ou adicionando defensivos agrícolas, pesticidas, agrotóxicos e tal. Mas eu preciso de alguém lá para supervisionar se tudo isso está ok, certo? Então, agora não é mais a profissão, mas é a supervisão da profissão. É a relação máquina, internet, inteligência artificial, que precisa, então, de pessoas que estejam por trás dessas operações, criando relatórios, criando uma cobertura, vamos dizer assim, humana sobre essas profissões. Então, eu acho que essa é a grande ideia da indústria 4.0. Já tentando trazer um pouco de prática, né, de como que a gente vai trabalhar baseado nisso. Opa, professor, né? O professor do século XXI é o professor que vai ter que dominar essas tecnologias. Porque quando ele estiver formando lá o aluninho dele do primeiro ano, do nono ano, do terceiro médio, ele vai ter que estar passando todas essas formas de se relacionar com a tecnologia, trazendo exemplos práticos, trazendo atividades que coloquem os alunos nesse contexto, que já, né, abram a visão dos alunos para tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, século XVII foi a vez da máquina a vapor, né? Século XXI é a vez dos robôs integrados aos sistemas cyberfísicos, responsáveis por uma transformação radical. Deixa eu só puxar. Eu vou pegar alguns parágrafos, tá, gente? Porque eu acho que é importante. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, em sua escala, alcance e complexidade. A transformação será diferente de qualquer coisa que nós já vimos, ó. Diz o autor do livro que eu disponibilizei para vocês, Klaus Schwab, autor do livro A Quarta Revolução Industrial, publicado em 2016. Então, gente, um exemplo que eu acho muito louco já para falar para vocês. Em 1960, 1970, a fábrica da Volkswagen, que vocês conhecem aqui na BR-50, na Anchieta, ali em São Bernardo do Campo, ela tinha uma média de 60 mil trabalhadores. 60 mil. E ela produzia uma quantidade muito menor de carros do que hoje em dia. Hoje, eu não sei números atuais, mas até pouco tempo atrás,
entre funcionários da Volks e funcionários terceirizados que trabalham para empresas prestadoras de serviço para a Volks, nós tínhamos a média de 11 mil, 10 mil trabalhadores, produzindo uma escala muito maior de carros. E essa imagem, ela deixa muito claro o que seria, então, um dos exemplos de indústria 4.0. Então, vocês têm, no lugar de seres humanos, braços de robôs soldando, né, montando os veículos nas linhas de montagem das montadoras automobilísticas do Brasil e do mundo hoje. Então, quer dizer, o soldador lá, que ficava o dia todo lá soldando, já era, cara. Agora eu pego um robô e eu soldo 100 carros em 8 horas. 300 carros em 8 horas, tá? Eu não sei, claro, o nível de tempo eu teria que pesquisar para saber melhor. Mas já era. Só que, por trás desse robô, tem um técnico, tá? Tem um responsável aqui pela produção, que ele vai ter que verificar se está tudo correndo conforme o desejado, se a solda realmente está ficando adequada, vai ter um cara da qualidade que vai verificar se a qualidade é realmente aquilo que precisa ser, vai fazer e entregar os relatórios ali de produtividade, de qualidade e tal. Então, por trás desses robôs, existe uma pessoa muito qualificada fazendo a supervisão desse tipo de trabalho. Ah, deu um problema na linha de produção, deu um problema na montagem, no robô e tal. Vai ter que ter um cara ali para acertar e corrigir esse problema para que a indústria continue produzindo. Então, é disso que nós estamos falando, da relação do homem com a máquina, tá? Do homem com os robôs. A industrialização mudará de maneira radical e com ela o universo do emprego. Então, cara, principalmente nos países desenvolvidos, a tendência é que 5 milhões de pessoas fiquem desempregadas. Já estou adiantando um pouquinho das consequências da indústria 4.0. Então, essas pessoas, elas não vão mais conseguir se manter empregadas com o que elas sabem hoje. Uma das coisas que eu ouvi bastante na USP é que tudo que nós sabemos hoje, tudo, ficará obsoleto daqui a 10 anos. Então, tudo que você sabe hoje, tudo que você conhece hoje, daqui a 10 anos, você fala, meu, tô atrasado. Então, não existe mais aquela geração, isso o Leandro Carnal falou pra gente no cursinho da PUC que a gente fez semana passada. Ele disse, cara, acabou aquela geração do formado. Ah, eu me formei em Direito. Ah, eu me formei em História. Ah, eu me formei em Engenharia. A geração dos formados já era, cara. Agora nós estamos vivendo a geração dos formandos. Terminou uma graduação, faz outra. Terminou a graduação, faz uma pós, faz um inglês, faz não sei o quê. Faz um curso de aprimoramento, um curso de extensão. Então, aquela historinha de, cara, vou fazer faculdade, já era, acabou, tá? Então, do que se trata essa mudança e por que há quem acredite que se trata de uma revolução? O importante está com os teóricos da ideia é que não se trata de um desdobramento, né? Ou seja, de realmente uma nova fase da revolução, mas do encontro desses desdobramentos. O encontro da primeira com a segunda, com a terceira revolução industrial são os motores aí da famosa quarta revolução industrial, tá? Nesse sentido, representa uma mudança de paradigma, que é o que o professor acabou de falar no áudio para vocês, né? E não mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico. A quarta revolução industrial, vamos lá, vamos definir aqui então. É definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas. Então, eu estou juntando tecnologias e elas estão por si só, ao se juntarem, se tornando uma nova tecnologia. A internet 5G, a robótica, a nanotecnologia, os chips, né? Transmissores de informações, as cirurgias que podem ser feitas de forma remota, as fábricas que podem ser operadas de forma remota, né? As novas profissões digitais e assim por diante. Mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital. A também chamada de 4.0, a revolução acontece após 3 processos históricos transformadores. Aqui é bem legal, porque aqui faz um resumo de tudo que vocês já sabem de revolução industrial, né? A primeira marcou o ritmo da produção manual, a produção mecanizada, a primeira revolução, né? Então o trabalho deixa de ser artesanal e passa a ser um trabalho fabril, feito em fábricas e indústrias, entre 1760 e 1830. A segunda, por volta de 1850, trouxe a eletricidade e permitiu a manufatura em massa, a maquinofatura, né? A era das máquinas, e o petróleo e a eletricidade como novas fontes de energia, substituindo, não tomando lugar, mas substituindo o carvão mineral.
E a terceira, em 1950, né? 1950 para cá, 1940 para cá, com a chegada da eletrônica, da tecnologia e da informação das telecomunicações. Então, é a junção de todos esses processos industriais que nós chamamos de quarta revolução industrial, tá? E aí, os sistemas cyberfísicos que combinam máquinas com processos digitais, ou seja, as inteligências artificiais começam a controlar os processos, né? São capazes de tomar decisões descentralizadas e de cooperar entre eles com os seres humanos, mediante a internet das coisas. Então, essa internet das coisas é o fato de que, através da internet, nós controlamos vários sistemas produtivos e isso aumenta muito a produtividade, tá? Então, são gestores com essa visão que o mundo espera hoje, né? Então, você vai para o Vale do Silício, você vai para a Alemanha, você vai para o Japão, você vai para a China, é disso que eles estão discutindo hoje. Algumas regiões do Brasil, né? Campinas, São José dos Campos, né? Alguns tecnopolos do Brasil e as universidades federais, estaduais brasileiras também, obviamente, estão discutindo isso, tá? E eu vou para o finalzinho aqui, porque o nosso tempo acabou. Revolução para quem, né? Quem ganha e quem perde com a quarta revolução industrial? Gente, obviamente que os países mais desenvolvidos, eles vão avançar muito mais rapidamente e vão criar o que a gente chama de monopólio tecnológico. Já é assim, né? Existem alguns países que dominam a internet, como eu poderia dizer, os centros de dispersão da internet no mundo, né, as fábricas globais de tecnologia. Então, tem alguns escritórios, alguns centros de decisão no mundo, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, no Japão e na China, que dominam a tecnologia que é fornecida para o mundo todo. E isso vai continuar acontecendo. Quem investir em pesquisa e desenvolvimento e criar essas tecnologias por conta própria, vão ser os países que vão se beneficiar mais da Revolução 4.0. E isso vai criar uma enorme desigualdade tecnológica, tá? Então, a quarta revolução tem o potencial de elevar os níveis globais de rendimento, produtividade, melhorar a qualidade de vida das populações inteiras de suave. São as mesmas populações que se beneficiaram com a chegada do mundo digital. Cara, era muito mais difícil as coisas, né? A gente não tinha acesso à informação, você não tinha como pedir comida, você não tinha como chamar um táxi, você não tinha como fazer uma série de coisas há 20 anos atrás, que hoje você tem, tá? E é justamente a relação do homem-máquina que a gente está vivendo hoje, né? Com Uber, com aplicativos, né? Com as videochamadas, que a gente pode conversar com todo mundo em qualquer lugar do mundo em tempo real, né? Só precisa de internet para isso. E aí, esse é um esquema bem legal que eu acho que está no livro do Schwab, se não me engano, que é o esquema da internet das coisas, né? Sobre a qual essa transformação se apoia, tá? Então, você tem o sistema de logística, o sistema de robótica ligado aos sistemas de armazenamento de dados, sistemas de telefonia, inteligência artificial, né, informática e tudo mais. É a gestão disso tudo que se chama Indústria 4.0, tá? O futuro do emprego será feito por vagas que não existem. Então, cara, quem vai estar empregado daqui a 20 anos? Pessoas que estão estudando para estarem empregadas daqui a 20 anos. As profissões atuais e as profissões do passado, certamente, ou não existirão, ou serão exceção, tá? Aí tem um outro pensador que está no texto, David Ritter. Eu não estudei sobre ele, mas ele é executivo, né, da Greenpeace Austrália Pacífico, em uma coluna sobre a quarta revolução industrial no jornal britânico The Guardian, que é um dos maiores e mais importantes jornais do mundo, tá? Os empresários parecem entusiasmados, mais que intimidados, tal. Uma pesquisa aponta que 70% tem expectativas positivas em relação à quarta revolução industrial, tá? E os perigos do cybermodelo, né? Nem todos veem o futuro com otimismo. As pesquisas refletem as preocupações de empresários com o darwinismo tecnológico. O que significa darwinismo tecnológico, né? Uma exclusão. Você vai ter uma elite que vai dominar e vai compreender e usar, ganhando muito dinheiro com as grandes tecnologias, e você vai ter um abismo de países pobres que não vão conseguir se inserir e pessoas que também não vão conseguir se formar nesse nível, porque não tem oportunidade, não tem dinheiro e não tem as mesmas condições e vão acabar ficando excluídas e vai ser basicamente impossível essas pessoas sobreviverem no futuro, tá? E se isso acontece a toda velocidade, como dizem os entusiastas, o efeito pode ser também devastador, mais devastador que aquele da terceira revolução industrial, né? Quanta gente ficou desempregado por causa das revoluções industriais? Isso tende a aumentar, de acordo com algumas visões, tá? Esperamos que
De certa forma, não. E só para terminar, os mercados emergentes da Ásia estão na vanguarda da quarta revolução industrial. Então, quando se fala de quarta revolução, China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, são as regiões mais desenvolvidas. Seguidas por Estados Unidos, não inteiro, mas uma parte. Seguida por Europa Ocidental, também não inteira, mas algumas partes, como a Alemanha, principalmente. Tá? E aqui, ó, vocês estão vendo a Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, em uma fábrica de robôs da Alemanha. É a maior preocupação hoje da Alemanha, é a indústria ou revolução 4.0. Tá? A Alemanha é o país mais avançado em termos de produtividade na Europa hoje. França, Inglaterra são fortes, mas não estão conseguindo acompanhar a Ásia nesse sentido. Tá? Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês desse artigo. Eu sei que o horário acabou, a nossa aula começou um pouco tarde, mas abro para vocês, querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade, por favor. Pra mim tá de boa. Beleza? Evandrão? Diogo? Tá de boa. Deu para entender o conceito, então, geral de indústria 4.0, de boa? Sim. Beleza. Gente, obrigado, tá, por terem participado da aula. Agradeço vocês. Até quinta-feira. Falou por até. Um abraço.